Depois de ser cortado pelo New York Giants na temporada passada, ninguém esperava nada do Daniel Jones chegando no Colts, e quando a equipe anunciou que ele seria o titular, tanto ela quanto o quarterback viraram piada nas redes sociais. Porém, o Daniel Jones deixou a liga inteira surpresa com a sua atuação na semana 1, e agora terá a chance de replicar o feito do Baker Mayfield e do Sam Darnold e salvar a sua carreira. Nesse vídeo, vamos conferir com mais detalhes a partida que pode ter sido a mais importante da sua carreira e como ele poderá dar a volta por cima depois de tantas temporadas com críticas pesadas. Esse novo capítulo na jornada do Daniel Jones começou em 22 de novembro do ano passado, quando o New York Giants, que foi o time que ele havia jogado por toda a sua carreira, aceitou o pedido do quarterback para ser cortado. Poucos dias antes, o Jones havia sido mandado para o banco, já estava claro que sua história com o time de Nova York havia acabado. Para resumir, podemos dizer que essa história não foi muito positiva. O Jones foi escolhido com a 6ª escolha geral do draft de 2019, e apesar de alguns momentos promissores, ele nunca conseguiu corresponder às expectativas da equipe. Livre no mercado, ele assinou com o Minnesota Vikings para atuar como reserva até o final da temporada. E embora essa passagem tenha sido extremamente curta, ela foi um ponto decisivo para o que viria a seguir. E inclusive, era mais um fator em comum com a jornada do Baker Mayfield e do próprio Darnold, que na época era o titular do Vikings. Durante esse período em Minnesota, o Daniel Jones aprendeu muito com o head coach Kevin O'Connell e ainda pôde aprimorar o seu estilo de jogo. E quando chegou a temporada de 2025, o quarterback estava mais uma vez livre no mercado, mas agora ele estava em busca de uma equipe que ele tivesse uma oportunidade real de conquistar a titularidade, e praticamente todos os torcedores ao redor do mundo iriam garantir que essa equipe não existia. Mas o Jones já estava acostumado com as críticas, e ainda bem, pois logo em seguida ele foi soterrado por elas. O quarterback decidiu assinar com o Indianapolis Colts, e o time imediatamente anunciou que haveria uma competição pela titularidade entre ele e o Anthony Richardson. O problema é que tinha muito mais coisas em jogo nessa competição. O Richardson havia custado para os Colts a 4ª escolha geral do draft de 2023, e caso ele não vencesse a competição, isso significaria que o projeto que era o quarterback de 23 anos havia fracassado, e ainda indicaria que as esperanças do time sobre ele haviam praticamente se esgotado. Somando isso à legião de haters que o Jones já trazia na bagagem, toda a torcida era para o Richardson. Porém, ao contrário do que todos os torcedores esperavam, o Daniel Jones venceu a competição e foi nomeado como titular da equipe para essa temporada. Ao contrário da atmosfera negativa externa, segundo fontes especiais, essa decisão não foi nenhuma surpresa para o pessoal de dentro da organização, pois já havia ficado claro há muito tempo que o Jones merecia a vaga. A reação imediata da internet foi criticar tanto o Colts pela escolha, mas principalmente o quarterback, e ainda assim ele continuou na dele de maneira profissional e preferiu focar nos treinos. E nessa semana pudemos finalmente assistir ao que o Jones e o Colts estavam guardando em segredo. Para a surpresa de 99,9% dos torcedores, o Daniel Jones teve uma partida brilhante e liderou o time de Indianapolis para sua primeira vitória na semana 1 em 11 temporadas. O Colts foi um dos times mais dominantes dessa rodada e simplesmente anulou tanto o ataque quanto a defesa do Miami Dolphins. E para você ter uma noção do tamanho desse feito, o time de Indianapolis pontuou em todas as posses de bola da partida, se tornando a primeira equipe desde 1978 a realizar esse feito. O Daniel Jones foi um dos maiores responsáveis por tudo isso. No total, ele teve mais de 270 jardas aéreas, um passe para touchdown e uma taxa de precisão de mais de 75%. E no chão, ele teve 26 jardas corridas e 2 touchdowns. E essa foi a primeira partida da sua carreira em que ele teve pelo menos 3 touchdowns e não cometeu nenhum turnover. No final, o Colts venceu o Dolphins por 33-8 e os torcedores de Indianapolis correram para pedir desculpas para o Jones. É claro, ele não chegou nem perto de ser um Mahomes ou um Josh Allen, mas ele soube conduzir o time sem cometer erros e conseguiu realizar as jogadas básicas. E era basicamente isso que o Colts precisava. E o que a partida também deixou claro é que o quarterback se encaixou perfeitamente com esse esquema ofensivo, que não pede demais dele e ainda fornece os jogadores necessários para ele fazer boas jogadas. E essa parte também foi um ponto decisivo para o seu sucesso, pois em toda a sua carreira em Nova York, o time em volta do Daniel Jones, com exceção do Saquon Barkley e 1 ou 2 jogadores, sempre foi no mínimo questionável. Agora, ele conta com um grupo de recebedores formados pelo Michael Pittman, que já conta com 2 temporadas com mais de 1000 jardas, o Tyler Warren, que é um talento único na geração, e inclusive foi seu alvo favorito na estreia, e a dupla formada pelo Josh Downs e Alec Pierce para fechar o grupo. E mesmo não contando com o nome da primeira prateleira, esse grupo de recebedores já é uma grande evolução comparado ao Giants. Fora isso, a linha ofensiva se mostrou extremamente confiável e ele ainda contará com Jonathan Taylor, que já liderou a liga em jardas corridas, para tirar a pressão do jogo aéreo. Esses fatores podem se combinar e ajudar o Jones a salvar a sua carreira, e tudo isso apenas uma temporada depois dele parecer ter chegado no fundo do poço. E para a sorte dele, recentemente tivemos duas histórias muito parecidas
estatísticas que provam que isso é possível. A primeira foi a do Baker Mayfield, que foi escolhido pelo Browns com a primeira escolha do seu draft. E embora ele tenha jogado melhor e mostrado mais potencial do que o Jones, ele nunca conseguiu corresponder às expectativas do time de Cleveland. Após ser cortado, ele teve uma curta e terrível passagem pelo Panthers, e só foi começar a reconstruir a sua carreira após uma passagem mais curta ainda pelos Rams. Na temporada seguinte, ele assinou com o Tampa Bay Buccaneers, e desde então tem sido um excelente quarterback, e inclusive foi o terceiro jogador com mais jardas aéreas da temporada passada e o segundo com mais passes para touchdown. E o outro caso que ainda mais parecido com o do Jones é o do Sam Darnold, que depois de ser escolhido na primeira rodada pelo New York Jets, já foi cortado apenas 3 temporadas depois. Em seguida, ele teve passagens pelo Carolina Panthers e uma curta, mas extremamente importante, pelo San Francisco 49ers como reserva. E ele só foi realmente se encontrar no Minnesota Vikings, quando por sorte do destino, a titularidade da temporada inteira caiu no seu colo, e ele sem dúvidas fez valer a pena, ficando em quinto lugar entre os quarterbacks em jardas aéreas e em passe para touchdowns. Esses casos provam que apenas uma temporada bem sucedida pode mudar completamente a carreira de um quarterback, e tudo que ficou no passado já não importa mais. Basta olharmos para os contratos do Mayfield e do Darnold, que são respectivamente de 100 e de 100,5 milhões de dólares. É claro, ainda está muito cedo para tirar qualquer conclusão sobre o Jones e o que acontecerá com sua carreira, pois tudo que vimos até agora foi apenas uma rodada, mas a próxima partida que virá a seguir será um verdadeiro teste para ele, pois ele terá que enfrentar a defesa dos Broncos, que foi uma das melhores da temporada passada. Mas ainda assim, a mensagem que fica é que o Jones tem uma chance real e significativa de mudar completamente o seu futuro nessa temporada. Falando em histórias impressionantes, a jornada do Deion Sanders é uma das mais incríveis da NFL, e para descobrir como ele conseguiu se tornar um dos melhores defensores da história, enquanto ainda mantinha uma carreira de beisebol, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui, e nos vemos no próximo vídeo.